Nós vamos conversar sobre o reino de Deus, as boas notícias que transtornam o mundo, e a nossa esperança é que a gente possa perceber um pouco mais sobre a essência do reino e o significado do anúncio do reino. O Senhor Jesus, ele começa o seu ministério anunciando o reino. E ele diz à igreja que a igreja tem de prioritariamente buscar o reino. Então, o o conhecimento do reino, então, é essencial. Porque como o Senhor começa o seu ministério, e como o Senhor, inclusive, estabelece a relação do Pai conosco. Porque ele diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a justiça desse reino em primeiro lugar, todas as demais coisas que nós precisarmos, o Pai há de suprir nessa relação de busca do reino em primeiro lugar. Então, o reino é tão importante que, de fato, deveria ser a primeira coisa que a gente deveria aprender quando a gente se converte. Quando a gente se converte, a primeira lição que a gente devia ter é o que é o reino de Deus, o que é buscá-lo, o que é viver segundo a sua justiça, porque disso depende todo o relacionamento com Deus, um relacionamento adequado com Deus. Então, isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho. E a gente não percebe, porque a gente não percebe como a ausência dessa concepção do reino nos atrapalha, cria situações de dificuldade na vida cristã, por causa da bondade de Deus, né? Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele vai nos sustentando, vai nos abençoando, vai nos visitando, apesar de nós não estarmos correspondendo à altura do seu chamado, da sua vocação, mas Deus age por graça, por misericórdia e tal. Mas o fato de Deus ser gracioso, misericordioso, e de estar o tempo todo nos abençoando por causa do seu caráter, por causa do seu compromisso com o seu próprio nome, não muda a questão de que nós temos uma chamada bíblica, uma chamada do próprio Senhor Jesus com relação ao reino de Deus, a atentar para o significado do reino de Deus e para buscá-lo antes e acima de tudo. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria começar então com uma oração, e para nós então começarmos a conversar mais sobre o texto. Pai querido, nós queremos te agradecer muito por tua misericórdia e bondade. Nós sabemos que só estamos aqui porque o Senhor mesmo permitiu, e nós rogamos que o Senhor fale conosco, a tua palavra, a tua vontade, aquilo que vai no teu coração para conosco, e que o Senhor glorifique o teu santo nome e nós possamos perceber mais claramente a tua vontade e que a tua graça nos sustente nesse caminho de andar nos teus passos, segundo os teus desejos, para alegrar o teu coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, deixa eu enxergar primeiro aqui. Agora eu não consigo, é impressionante. Eu agora não enxergo mais nada mesmo sem óculos. Antes, quando o médico disse que eu tinha de usar, eu ainda dizia, não, mas eu enxergo, agora tem jeito mesmo. Bom, quando a gente está falando do reino,
Na verdade, nós estamos falando da tese da missão integral. Missão integral é uma tese missiológica, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, uma tese missiológica, ou seja, uma abordagem para a evangelização a partir de um novo padrão, um novo paradigma, que é o reino de Deus. A missão integral nasce na Conferência de Lausanne, em 1974, uma conferência de evangelização. Era uma conferência chamada pela organização Billy Graham e aconteceu na Suíça, com a presença de teólogos evangélicos de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, e que tinha como título, como tema, para que o mundo ouça a sua voz. Esse era o tema do Congresso em 1974. E ele estava, obviamente, marcado por todo o ambiente da Guerra Fria, não é? Não tinha como não ser, o mundo todo estava mergulhado nessa realidade, a realidade da Guerra Fria, que tecnicamente termina com a queda do Muro de Berlim, pelo menos plasticamente, né? Termina com a queda do Muro de Berlim, mas que era a realidade mais dura da década de 70 e boa parte da década de 80 também. Mas e aí então havia entre os organizadores, embora todo mundo querendo servir o Senhor e tudo, mas havia entre os organizadores uma espécie de alguns organizadores, uma espécie de posição ideológica em relação à Guerra Fria, onde se esperava que a igreja ali fosse despertada para uma evangelização que condenasse o comunismo, etc., que tivesse algum cunho ideológico nesse sentido. Mas houve uma surpresa, porque começaram a chegar os papers, né, os trabalhos dos teólogos africanos, asiáticos e latino-americanos. E os teólogos asiáticos e latino-americanos começaram a chamar a atenção para uma realidade que os nossos irmãos do Norte não estavam atentos, que era a realidade da miséria, a realidade da fome, a realidade da injustiça, a realidade da angústia que se abatia sobre a América Latina, a África e a Ásia. E aí eles começaram a trazer uma proposta nova, onde, de modo geral, eles faziam a seguinte afirmação: nós continuamos evangélicos, nós continuamos crentes, nós continuamos ortodoxos, mas nós não vamos mais evangelizar da mesma maneira. Nós não vamos mais trabalhar com essa abordagem que nós trabalhamos a vida toda. Nós queremos trabalhar... Tiago, pega aqui para mim, por favor. Nós queremos trabalhar com a evangelização a partir da perspectiva do reino. E a síntese do trabalho todo, resultado do trabalho todo dos teólogos, principalmente com a influência latino-americana, do René Padilha, do Samuel Escobar, do Robson Cavalcante, do Howard Snyder, que, embora americano, estava vaziado no Brasil, e dos teólogos da África e da Ásia, como Festo Kivengere e outros, gerou essa frase, que é o símbolo do que a gente chama de missão integral.
O evangelho todo para o ser humano todo, para todos os seres humanos. O que está por detrás dessa frase é a perspectiva de que o reino de Deus engloba todas as dimensões da humanidade, da vida humana. Não tem elemento da vida humana que esteja fora do âmbito do reino. E que, portanto, anunciar o reino é anunciar uma intervenção divina, ou um clamor divino, ou uma conclamação divina que tende necessariamente a alterar todos os relacionamentos humanos, toda a forma humana de pensar-se a si mesmo, de pensar a sociedade, de pensar a justiça, de pensar a verdade, de pensar o bem. E a lógica por detrás disso é... o Senhor não quer apenas salvar a alma do ser humano. Ele quer salvar o ser humano. E quer mudar as circunstâncias do ser humano. E quer fazer do ser humano um agente de transformação das suas próprias circunstâncias a partir de novos padrões, de novos paradigmas. E esses paradigmas são os paradigmas do reino de Deus. E por isso é importante, é necessário conhecermos o que é o reino. Qual é essa proposta? O que está contido ali na fala de João Batista e depois na fala de Jesus? Se a gente abrir a Bíblia, nós vamos começar lá quando no Novo Testamento, quando João Batista começa o seu ministério, ele começa dizendo exatamente uma mensagem de desafio e de transformação. É uma mensagem rica, né? Uma mensagem que abalou a região toda de Judeia. Lá em Lucas 3 a gente vai ver isso. Em Lucas 3, o texto diz assim, a partir do versículo 1: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. E aí ele vai fazendo todo um trabalho de denúncia e exigindo um novo comportamento. E é interessante analisar a radicalidade do início do ministério do João Batista, porque o João Batista é chamado no meio de uma
subversão que houve no templo. Porque o texto começa dizendo que o Tibério César tinha uma folha de pagamento. Estava na folha de pagamento do Tibério César Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, Filipe, tetrarca da região de Turé e Traconites, Lisânia, tetrarca de Abilene. E também estava na folha de pagamento do Tibério César os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Aliás, a citação dos sumos sacerdotes aqui, ela é emblemática, porque isso aqui é uma impossibilidade. Não pode ter sumos sacerdotes. Só tem um sumo sacerdote. Não tem mais de um. Então, o fato de Lucas ter colocado aqui sumos sacerdotes é uma denúncia. Era o jeito que ele achou para denunciar o que estava acontecendo no templo. E o que estava acontecendo no templo é que os romanos tinham percebido que o sumo sacerdote era extremamente importante na hierarquia judaica e na forma como o povo judaico reagia. E eles decidiram que iriam interferir na nomeação do sumo sacerdote. Aí Anás era um populista. O povo gostava dele, mas ele era um desses populistas mesmo, que aqui no Brasil a gente conhece alguns. E aí ele fez um acordo com os romanos, de modo que ele foi o primeiro sumo sacerdote dessa fase romana de intervenção. Depois ele tinha 5 filhos. Cada um dos 5 filhos dele foi sumo sacerdote. E quando ele não tinha mais filho, ele pôs um genro, que é o Caifás. Então ele ficou como uma eminência parda por detrás de 6 sumos sacerdotes. Por isso que o Lucas registrou sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Porque isso era um acordo com os romanos. Aí o que o Lucas diz? Que quando isso aconteceu, Deus foi para o deserto. Deus mudou de endereço. Deus saiu do templo. Ele disse, quando tudo isso estava acontecendo, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Deus mudou de endereço. E a outra coisa curiosa é que você sabe que o sumo sacerdote não bastava ser para ser sumo sacerdote, não bastava ser da tribo de Levi. Tinha de ser da tribo de Levi e da família de Arão. E quem era da família de Arão era Zacarias e Isabel. O que quer dizer que se as regras de Deus fossem mantidas, João seria sumo sacerdote. Porque ele era da tribo de Levi, ele era filho de sacerdotes e ele era diretamente da linhagem de Arão, por parte da mãe e por parte do pai. Então ele era legitimamente sumo sacerdote. Quando houve a subversão no templo de Deus, Deus mudou de endereço, foi para o deserto e levou o seu sumo sacerdote com ele, que é João. Ele não tinha nada com Anás, não tinha nada com Caifás, ele tinha com João. João era filho de Arão, sumo sacerdote por direito e por dever. E aí ele levou o seu sumo sacerdote para o deserto, e como o sumo sacerdote não pode se vestir como os homens comuns, mas ele também não podia mais vestir as vestes talares, ele foi vestir pelo de camelo. Como o sumo sacerdote não pode comer a comida dos comuns, mas ele não podia mais comer os pães da proposição, nem a carne do sacrifício, ele foi comer mel silvestre e gafanhoto. Era o protesto de Deus contra a subversão na sua casa. Por isso que quando
os judeus se aproximaram de João e perguntaram: quem é você? Você é o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Quem é que está no deserto clamando? Deus. Porque o templo dele foi subvertido. E aí ele começa a anunciar o reino de Deus, que é muito maior do que uma etnia, do que uma nação, do que um lugar, do que alguns costumes. E ele começa a anunciar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E é exatamente a mesma mensagem que Jesus Cristo vai proclamar lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 12, depois que Jesus foi batizado por João. E aí é impressionante, porque a gente pensa assim: o João veio como profeta para anunciar o Messias, mas ele veio como sumo sacerdote para indicar quem era o Cordeiro Pascal que nos livraria da maldição da queda. É ele que vai lá do Jordão dizer: eis o Cordeiro de Deus. E só o sumo sacerdote tem autoridade para dizer qual é o Cordeiro que vai ser imolado em sacrifício por toda a nação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para isso. Era o papel do sumo sacerdote. Mas Deus não tinha mais o sumo sacerdote no templo. O sumo sacerdote no templo prestava serviço aos romanos. Então Deus chamou o sumo sacerdote dele para o deserto, e para que ele anunciasse o Cordeiro. E aí, quando o Cordeiro foi anunciado, o texto diz lá no versículo 12 do capítulo 4 de Mateus: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia. E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o pessoal em Lausanne partiu daqui. A mensagem de Jesus é a mensagem do reino. E, portanto, as boas notícias do reino são boas notícias que hão de mudar o mundo, hão de transtornar o mundo. E a síntese disso é o evangelho todo para o ser humano todo e para todos os seres humanos. Então, a questão que a gente, quando fala do evangelho do reino, as boas notícias do reino, esse evangelho todo, essa é a questão que a gente então tem de responder: o que é esse evangelho todo? E o que é o ser humano todo? Porque durante muito tempo a nossa visão era de que o Senhor veio para salvar a gente e levar para o céu. O que não é nenhuma má notícia, lógico. Então todos nós queremos ser salvos e ir para o céu. Mas as Escrituras, elas falam de um novo céu e uma nova terra.
E a oração da gente é oração para que o Senhor venha para a terra. Venha o teu reino. Ou seja, nós queremos ir para o céu, mas Deus quer vir para a terra. Então nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir o que é que nós queremos, né? Se nós queremos, vamos insistir para o céu ou vamos deixar Deus vir para a terra. Porque, afinal de contas, céu é a presença do Senhor, né? Eu gosto muito daquela passagem do sonho do Jacó, que ele vê a escada e ele vê os anjos subindo e descendo, né? E no imaginário da gente, ele devia ver os anjos descendo e subindo. Porque no nosso imaginário o céu está em cima. E aí, então, os anjos vêm do céu, é uma escada que está plantada na terra, que alcança os céus, os anjos deviam vir do céu. Então, no nosso imaginário, os anjos deviam descer e subir. Mas no sonho do Jacó, os anjos sobem e descem. E aí, quando a gente lê mais um pouquinho o sonho de Jacó, a gente percebe que Deus está do lado de Jacó. E está falando com ele. E aí a gente percebe, é lógico que os anjos estão subindo, Deus está aqui na terra, né? Céu é onde Deus está, né? Céu é Deus. E então, não é uma questão de se nós vamos para o céu, a questão é se o céu vem para nós. Que é o desejo de Deus, vir para nós. Então, o evangelho todo, para o ser humano todo, para todos os seres humanos. E aí, a primeira noção que nasce, a ênfase que nasce a partir dessa perspectiva é que não é possível evangelizar o ser humano sem considerar o seu contexto. Essa foi uma das principais contribuições dos teólogos de latino-americanos para a conferência. Não é possível evangelizar o ser humano sem considerar o seu contexto. Ou seja, você vai evangelizar. A sua igreja se reúne, vamos fazer um esforço de evangelização no bairro. E nós estamos acostumados a isso. Quer dizer, no passado éramos mais acostumados, agora não se faz mais tanto. Mas no meu tempo, o pastor convocava todo mundo e a gente vinha e pronto. E vamos para a rua. Tinha até uma musiquinha que dizia: irmão, vamos para a favela buscar nego para reunião. Crente que guarda a Bíblia no gaveta vai para o inferno bater papo com o capeta. Então, a gente ia com a Bíblia na mão para a favela. E no meu caso, que vinha das comunidades carentes, voltava para a minha comunidade carente para evangelizar, né? Porque o pastor mandava de volta. Vai evangelizar na comunidade, tem de evangelizar, tem de evangelizar. Então, imagina que a gente vai e entra numa favela, numa comunidade carente, um barraco, ali no meio de um esgoto aberto, e a gente passa por uma criança ali brincando no meio de tudo aquilo. A gente bate a porta e aí uma senhora cansada, marcada pela vida, pelas lutas, pela angústia, abre a porta. Oi? Ah, tá. Abre a porta pra gente. E aí, a hora que ela abre a porta, você diz assim: minha senhora, eu trago boas notícias para a senhora. Que boas notícias o Evangelho traz para aquela senhora que está morando naquela situação de indignidade e assistindo os seus filhos brincarem naquela situação de insalubridade, para dizer o mínimo? Para dizer o mínimo. Quais são as boas notícias? E é isso que os teólogos latino-americanos começaram a dizer para os irmãos do Norte. Porque o medo dos irmãos do Norte é que a gente virasse comunista. Eles sempre tiveram um medo apavorante disso, né? A gente
virasse comunista. E alguns de nós estavam muito próximos mesmo. Alguns de nós já éramos libertacionistas e pronto, já tínhamos tomado uma posição e acabou. Mas todos nós, mesmo os que já tinham, como eu, por exemplo, já tinha embarcado na via libertacionista, porque a gente ficava angustiado com o que estava acontecendo na América Latina e a gente dizia: a teologia conservadora não tem mais nada para dizer. As pessoas estão morrendo, os jovens estão sendo assassinados, as crianças estão sendo abandonadas, as pessoas estão com fome, tem gente morrendo de inanição, as epidemias graçam, a corrupção é enorme, o norte domina o sul com mão de ferro, nós somos escravos e Deus tem de estar do lado de alguém. E como lá no Êxodo Deus estava do lado dos escravos, então ele não deve ter mudado de lado. Ele deve estar do nosso lado mesmo. Eu me lembro que eu estava assistindo uma aula do Hugo Asma e alguém perguntou para ele assim: o que é teologia da libertação? E ele disse: imagine um grupo, uma massa de trabalhadores indo até o Palácio Presidencial num dos países da América Latina reivindicar os seus direitos. E aí, quando eles entram na avenida principal, diante o que vai desembocar no palácio, eles dão de cara com uma tropa de choque armada até os dentes, esperando por eles. E aí todo mundo para, fica aquele impasse e aquele silêncio, e ninguém sabe o que vai acontecer. Aí o líder da marcha pega o megafone e diz: companheiros, avancemos, porque Deus está do nosso lado. Ele disse: isso é a teologia da libertação. Ela veio para dizer de que lado que Deus está. E aí, imagina, a gente estava num seminário, imagina o que foi que isso caiu como uma bomba no colo da gente. É isso aí. Chega disso, chega, pelo amor de Deus, chega de dizer para os caras que eles vão para o céu, enquanto isso tem de aguentar o inferno na terra. É preciso dizer que a libertação de Cristo é muito maior. Mas a gente tinha um problema com o libertacionismo, que era a soteriologia, forma de encarar a salvação. Por quê? Porque todos nós éramos convertidos. Nós tínhamos nascido de novo, a gente sabia de onde tinha vindo. A gente nasceu de novo. A gente teve um encontro com Jesus, Jesus mudou a vida da gente. Antes de Jesus, nós éramos as coisas mais terríveis para se conviver. Nem a gente conseguia conviver com a gente mesmo e o Senhor nos salvou. E aí, como casar isso? E esse casamento nasce lá em Lausanne, quando os teólogos latino-americanos começam a dizer para os irmãos do norte: não, nós somos crentes, nós vamos continuar crentes, mas não é possível evangelizar o ser humano sem considerar o seu contexto. Não é possível fazer de conta que não está acontecendo nada, porque está acontecendo sim. Eles estão morrendo, eles estão sendo assassinados, eles estão passando fome. Alguma palavra de Deus deve ter para eles. Não é possível que Deus não tenha nada a dizer. Não pode ser. Então, aí foi a retomada da visão do reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O que o reino de Deus significa? Por que Jesus Cristo insistia tanto em falar no reino? Nós não falamos, nós falamos da igreja, mas não falamos do reino. Mas Jesus falava do reino. O João Batista falava do reino. Era sempre o reino, o reino, o reino, o reino de Deus. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Então, o que é o reino? Então, a primeira colocação foi essa. Então, evangelizar a partir do contexto do reino de Deus é considerar o contexto em que vivem as pessoas. O contexto da sociedade. O contexto da realidade que nos cerca
e ao qual nós temos de reagir. E mais, a fé cristã, ela foi, com o passar dos séculos, ela foi perdendo a sua radicalidade. Então, assim, quando você está numa crise e você volta diante da injustiça, diante do nonsense, né? Tudo tá louco, tudo tá fora do lugar. E aí você volta a ler a Bíblia, você percebe a radicalidade. Você diz, não, mas a primeira igreja não era assim. A primeira igreja não era assim. Por que nós ficamos desse jeito? Quer dizer, onde foi que nós nos perdemos? Ou era a primeira igreja que estava errada e nós é que estamos certos? Então, aí o reino de Deus passa a ser o fundamento, passa a ser a chave hermenêutica para a evangelização. O evangelho é a boa notícia a partir do reino. Então, por isso que o título do nosso encontro é As Boas Novas que Transtornam o Mundo. Não transformam, mas transtornam. Porque o reino de Deus, ele não vem para dialogar. Né? A palavra de Jesus é um ultimato, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra arrependimento é uma palavra muito forte, porque a gente pensa que a palavra arrependimento está ligado com o conceito de culpa, mas a palavra arrependimento não está ligada com o conceito de culpa. A palavra arrependimento está ligado com o conceito de expansão da consciência. Você precisa expandir a sua consciência, você precisa ver as coisas como elas são. Você precisa ver o que realmente é. Você precisa ver Deus do jeito que é e ver-se a si mesmo diante desse Deus. Então, é uma expansão da consciência, onde você finalmente concorda com Deus. Porque esse é o desafio. Esse é o desafio. O desafio de concordar com Deus. Concordar com Deus. Concordar com a visão de Deus. Porque é sempre bom lembrar que nós estamos lidando com uma retomada. A narrativa bíblica, ela fala de uma rebelião, fala que nós aderimos a essa rebelião, fala que nós fomos banidos por causa dessa rebelião, mas que o Senhor veio nos buscar apesar da rebelião. Mas ele vem nos buscar para, obviamente, sairmos da rebelião. Não pode voltar para Deus e continuar rebelde. Às vezes eu encontro uns irmãos, eu fico muito tentado a perguntar de que lado que ele está. Não é? Eu converso com ele, fico tentado a dizer para ele, mas irmão, de que lado que você está? Você está conosco ou você está contra nós? Não é? Eu não sou tão radical como um irmão que é missionário aqui em São Paulo, que trabalha com moradores de rua, ele é muito radical. É um trabalho fenomenal, eu respeito muito. Mas um dia ele foi numa igreja, ele foi convidado para pregar para jovens. E ele tem a linguagem da rua. Ele fala só com gente da rua, ele não tem pruridos, ele fala rasgado. E ele fala a linguagem da garotada e fala mesmo. Às vezes a gente tem de dizer para ele, calma, que aqui o pessoal todo é da classe média, o pessoal não está acostumado com essa linguagem, é melhor você usar outra. Aí um dia ele foi falar para os jovens e adolescentes,
E Deus começou a usá-lo de forma extraordinária. Os jovens começaram a se arrepender ali no meio da pregação dele e a confessar que estavam em pecado, que queriam voltar para Jesus. Um negócio extraordinário. Aí um presbítero da igreja chegou, chamou para uma reunião dos presbíteros e disse para ele assim: o senhor tem de parar de pregar. Aí ele falou: mas por quê? Os meninos estão se convertendo, eles estão voltando para Cristo. Aí ele disse: não, a sua linguagem não é apropriada para a nossa igreja, o senhor tem de parar de pregar. Ele falou: não, mas o que importa é que as crianças estão se convertendo, os jovens estão voltando, essa é a linguagem deles, moço. O senhor não fala a linguagem deles, mas eu falo, eu sei o que está acontecendo com eles. O senhor não sabe, mas eu sei. Então eu estou falando a linguagem que eles entendem. Aí ele disse: não, aqui nessa igreja não se faz assim não. Ele falou: olha, eu já sei como é que eu vou resolver esse problema, eu vou orar para Deus matar você. O camarada falou: você ficou louco? Fiquei: não, gente como você tem de morrer. Tem de morrer. Porque você preserva mais a linguagem do que a vida humana, você tem de morrer. Você não pode mais estar aqui. Você é um perigo para a humanidade. Gente como você é um perigo para a humanidade, que dá valor a qualquer coisa, mais valor para qualquer coisa do que para a vida do ser humano. Então você está dizendo que se eu não usar os seus termos, eles que vão para o inferno, que não importa, você vai morrer. Eu vou orar para Deus. Deus, o senhor vai matar esse moço aqui. Porque esse cara não está mais colaborando com o teu reino. Esse cara mudou de lado, ele não tem mais o direito de ficar na história. Isso eu nunca tive nem tentação de fazer, mas que dá vontade de vez em quando de perguntar para uns irmãos de que lado que eles estão, isso dá. Porque o reino de Deus é a chave hermenêutica para a evangelização. E agora, você tem de lembrar que evangelização não é um mero anúncio do evangelho. Não é um anúncio de um discurso. Evangelização é uma proposta de vida. É uma proposta de vida. A evangelização não é um discurso. Não é um discurso qualquer. É uma proposta de mudança absoluta de vida. A começar pelo fato de que a evangelização é a proposta da possibilidade de viver dentro agora do ambiente divino conforme Deus quer. E a evangelização é o anúncio de que jeito se deve viver. Eu ouvi uma vez um filósofo francês sendo entrevistado no Brasil, um filósofo existencialista, inclusive, daquela turma da escola lá do Merleau-Ponty e tudo. E ele veio ao Brasil, isso nos idos de 70, por aí. E ele... Não, nos idos de 80. E ele foi entrevistado. E fizeram uma série de questões, eu acompanhei bastante e tal. Aí o repórter fez uma pergunta para ele, qual era o principal problema da humanidade. E a resposta dele foi: o principal problema da humanidade é saber se Deus existe ou não. E o repórter levou um susto, e eu também, que eu não esperava essa resposta dele jamais. Esperava qualquer outra resposta de um filósofo existencialista francês. Meu, que esse cara está falando? Aí o repórter disse para ele: mas por quê? Que o principal problema da humanidade é saber se Deus existe ou não? E a resposta dele foi impressionante. Ele disse: porque se Deus existe, não se pode viver de qualquer jeito, deve ter um jeito certo de viver. E essa é a pergunta da humanidade: qual é o jeito certo de viver? E a resposta a essa pergunta necessita urgentemente da resposta da outra: Deus existe? Porque se Deus existir, então tem um jeito certo de viver. Quando a gente sai para evangelizar, nós estamos dizendo: Deus existe.
e existe um jeito certo de viver. E Jesus Cristo disse: arrependei-vos, ou seja, expandam a sua consciência. Há um jeito certo de viver e não é o jeito como vocês estão vivendo. E aí todo o processo da redenção é para a gente vir para esse jeito certo de viver. Então, evangelizar é uma coisa radical. É uma proposta radical. É uma proposta definitiva. Não é um discurso. Não é um convite para mudar de religião. Evangelizar é uma proposta de ampliação da consciência, de, primeiro, perceber: Deus existe. Ora, se Deus existe, então Ele é a realidade do universo. Todas as outras realidades subsistem nele. Qual é o jeito certo de subsistir nele? Essa é a pergunta. E uma vez que há um jeito certo de subsistir nele, qual é o caminho? Como é que a gente consegue chegar lá? Como é que a gente consegue ser desse jeito? Como é que a gente consegue fazer isso? Então essa é a pergunta que está posta. Deixa eu ver aqui o horário. Tá pertinho ainda. Então, o Evangelho é a boa notícia a partir do reino. Porque até hoje a nossa boa notícia era muito intimista. Até essa perspectiva do reino, a boa notícia, como nós a contávamos, ela era intimista. Ela falava da salvação pessoal. Então, como você pode ser salvo. Como você pode sair desse inferno, etc, etc. E até o inferno era particular, tudo é particular, não é? Por isso que hoje você tem um bocado de igrejas com um bocado de céus particulares. E cada um vem buscar o seu céu, não é? Para uns o céu é o carro novo, para outros o céu é... Eu me lembro que eu encontrei uma colega da ABU num dos CTLs, e ela estava chorando. Eu tive 2 encontros com ela, coisas que a Thaís me arranja. A Thaís só me dá problema. Aí a Thaís me levou para um CTL e depois me levou para o outro. A primeira vez eu encontrei a irmã, ela veio me dar uma bronca. Aí ela me deu uma bronca porque eu tinha dado uma entrevista para uma revista e ela não gostou do que eu falei. Aí eu passei 40 minutos explicando para ela que eu não tinha dito aquilo que ela tinha entendido, que não era bem assim, que o que eu estava tentando era isso, era aquilo. Bom, levou 40 minutos, a irmã disse: tá bom, eu vou dar essa chance para você. Aí ela me deu essa chance. Depois, um tempo depois, um bom tempo, acho que um ano e meio depois, ou 2, eu a encontrei de novo. E aí, dessa vez, ela estava chorando. E veio falar comigo chorando, dizendo que ia sair da igreja dela porque não dava mais para ficar lá. E aí eu disse: por quê? Ela disse: porque eu saí para evangelizar com um grupo de jovens e eu briguei com um grupo de jovens porque eu fiquei estarrecida. Eu falei: mas o que houve aí? Ela falou: nós estávamos lá abordando as pessoas para pregar o evangelho, aí um colega nosso e parou 3 rapazes e disse assim: escuta, vocês gostariam de ter um apartamento novo, um carro novo, uma vida melhor? Quem não quer? Eles: claro. Bom, então vocês têm de aceitar Jesus, porque aceitar Jesus é a garantia de que você vai ter isso. Você vai ter, é o céu particular, né? Você vai ter o seu céu particular. Aí ela disse, aí eu disse: não, tadinha, é da BU, né? Aí aprendeu na BU todos aqueles negócios de estudo bíblico indutivo, e não pode, ser crente é assim, a Bíblia diz isso e tal. Aí ela disse: não é isso não é assim que está escrito na Bíblia, não é isso que a Bíblia ensina.
Aí os colegas viraram para ela e falaram: mas o pastor disse que é assim. Como você está dizendo que nós estamos errados? O pastor disse que é assim. Aí ela entrou em crise e aí disse: eu não consigo, não vou poder mais ficar lá na igreja. Eu falei: eu lamento. Eu lamento. O que eu posso dizer para você? Ela percebeu que aquela comunidade, pelo menos naquele momento, estava pregando uma salvação particular, um céu particular, um inferno particular. E aí, isso significa: estamos sem paradigma, estamos sem padrão, estamos sem chave para entender o que é evangelização, o que são as boas notícias. E aí a proposta é que as boas notícias, elas são novidades alvíceras a partir da realidade da chegada do reino de Deus. E que isso tem implicações profundas na vida do ser humano, na concepção que nós temos de nós mesmos, na concepção que nós temos de sociedade, na concepção que nós temos da existência. Ou seja, Deus existe e tem um jeito certo de viver. Então, o que é o reino? Em primeiro lugar, o reino é um novo sistema. E um sistema que é a realidade última da história. Vamos abrir a Bíblia em Daniel 2, 44 e 45. Bom, hoje eu estou de Bíblia Nova, e aí Bíblia Nova é sempre um jeito novo de abrir. Você sabe que não tem nada melhor do que a velha Bíblia, né? Então eu ganhei uma Bíblia nova e ainda estou aprendendo a abri-la. E eu sou da velha turma que tinha concurso bíblico na igreja. Eu sou da turma que pisou na lama do dilúvio, né? Eu não entrei na arca, mas eu pisei na lama do dilúvio. Então, no meu tempo, eu tinha concurso bíblico. E eu me lembro que um dos concursos era quem abria o texto mais rápido, não é? Então, a gente tinha a Bíblia preparada, não é? Sabia tudo onde é que estava. E não podia ter, porque antigamente tinha a Bíblia com os indicadores dos livros, não podia ser aquela. Tinha que ser a Bíblia sem os indicadores. E era uma disputa, o saque mais rápido do Oeste, né? Então eu ainda tenho esse velho hábito de querer pegar sempre na primeira. Então Daniel 2, 44 diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Como vocês sabem, o Nabucodonosor teve um sonho, ele se esqueceu do sonho, chamou os seus conselheiros, os seus magos, etc., os sábios, queria a interpretação do sonho, porque o sonho o havia conturbado, mas ele não se lembrava do sonho. Os sábios, então, disseram que era uma impossibilidade interpretar um sonho do qual não se lembra. E ele resolveu fechar o departamento de sábios. E como ele era muito radical, ele resolveu não só tirá-los da folha do pagamento, mas também da história. Mandou matar todo mundo. O Daniel estava na folha de pagamento, junto com os amigos, e foi avisado que, como o departamento tinha sido fechado, ele ia ser executado no dia seguinte. Ele pediu uma audiência, o rei disse: olha, seus amigos aí não conseguiram, eu não lembro do sonho. Se você conseguir, ele disse: eu também não consigo, mas eu sei quem consegue. E eu vou orar. E o senhor me dá um dia e eu volto aqui.
Aí fez aquela oração que todos nós deveríamos fazer todas as vezes que nós oramos, que é aquela oração que, se Deus não atender essa, também não vai precisar atender mais nenhuma, porque a próxima é face a face. Então, então ele reuniu os amigos e disse: nós vamos orar. E essa é assim: se Deus não atender essa, não precisa atender mais nenhuma, porque a próxima... porque oração é um mistério, né? Uma vez eu estava num congresso, na FITEC, um congresso, como o pessoal diz, congresso de liberais, e é jóia. Eu transito muito bem com todos os irmãos. Eu acho que nós estamos aprendendo todo mundo uns com os outros e ponto final. Mas o pessoal mais liberal, eles têm as rédeas soltas, né? Aí eu me lembro que eu surpreendi um que estava na organização, e ele estava tentando chamar o pessoal pelo rádio, e ele disse: puxa, isso aqui está parecendo oração, só um fala e ninguém responde. Alguém responde aí. Falei, tinha de ser um cara desse falar uma coisa dessa. Mas o Daniel foi para uma dessas orações que, se não tiver ninguém do outro lado para responder, também não vai precisar responder mais nenhuma. Eu acho que toda oração devia ser assim, né? Que toda oportunidade de falar com Deus tem de ser radical, né? Tem de ser coisa que você vai lá para mostrar as vísceras, porque você está diante de Deus, está diante de Deus. Não tem mais ninguém com quem falar no universo. Está diante de Deus. Agora é hora de falar. Com Ele dá para falar, não é? É interessante que a gente não aproveita isso, de rasgar as vísceras. Eu estou diante de Deus, é com Ele que tem de falar mesmo. É Ele que tem de rasgar o coração e dizer: meu Deus, meu Deus, meu Deus, como Jesus Cristo fazia. Então, aí o Senhor deu a resposta para ele, deu o sonho para ele e a interpretação. E o sonho o sonho do Nabucodonosor era o desenrolar da história. Era o desenrolar da história. Ele viu uma estátua que elencava a sucessão de reinos. Primeiro o reino babilônico, depois o reino medo-persa, depois os gregos, e depois os romanos, e depois os romanos divididos em nações fortes e fracas, e finalmente o reino de Deus. É o desenrolar da história. Então é a realidade última da história. Então, o reino de Deus, quando o Senhor anuncia o reino de Deus, ele está anunciando a realidade última da história. A história vai acabar aqui. Não é? A história vai acabar aqui, no reino de Deus. Então, está anunciada a história. Está anunciada a história. A história vai acabar aqui. E vocês podem entrar no reino. Vocês podem participar dessa realidade última, se vocês se arrependerem. Agora, lá no sonho do Nabucodonosor, você tinha a estátua e a pedra. A estátua representava a construção humana. Os babilônicos, os medo-persas, etc, etc. Todo esse formato humano de conquista, manutenção, perda e rodízio de poder. Então, o poder sendo conquistado, perdido, recomposto, retomado, revisto, perdido, recomposto, retomado, revisto, né? Até que desaparece a Era dos Impérios. E aí tem uma pedra. Ela não faz parte da mesma lógica. Então, essa é a primeira grande lição que está no sonho do Nabucodonosor. O que vem aí não faz parte dessa lógica. Essa lógica não é a lógica do reino. A lógica da tomada do poder, da manutenção do poder, do rodízio de poder, do renomeamento do poder. Essa lógica não é a lógica da pedra. A outra coisa que o texto diz, que
que a pedra vem para destruir a estátua. Ela não vem para dialogar com a estátua. Não vem para dialogar com a estátua. Ela vem para destruir a estátua. E a destrói. A transforma em pó que o vento dispersa. E aí a pedra começa a crescer, torna-se uma montanha, alarga-se e toma toda a terra. Ela vem para tomar, ela é a última realidade da história. E este reino não passará a nenhum outro povo. É a última, é a realidade última da história. Agora, aquela pedra, ela é mais... aquela estátua, ela é mais do que a sucessão de reinos. Ela é um sistema. Ela é um sistema de vida. Um jeito de viver. Um jeito de se fazer gente. Um jeito de se formar gente. Um jeito de se entender gente. Um jeito de se fazer sociedade. Um jeito de se formar sociedade. Um jeito de se entender sociedade. É um sistema de pensamento, é um sistema de construção econômica, de construção política, de construção social, um sistema de construção cultural. É um sistema. E como o reino vem e se opõe a ela, e mais do que opor-se a ela, ocupa o seu lugar, a gente pode também atribuir ao reino essa característica de que o reino é um outro sistema. Um sistema que se opõe frontalmente ao sistema representado pela estátua. Portanto, quando você evangeliza, não importa em que dimensão você esteja evangelizando, você está anunciando a possibilidade de uma mudança radical. E é uma mudança radical não apenas pessoal, mas ela necessariamente será comunitária. Ela necessariamente será cultural. Ela necessariamente será psicológica. Isso vai mudar tudo aqui. É um novo enfoque, é uma nova forma de viver, é uma nova forma de pensar, é uma nova forma de se encarar, de se ver, de construir relacionamentos, inclusive. E isso, como os irmãos e irmãs sabem, o mundo é uma teia de relacionamentos. Então, na medida em que você vai reconstruir relacionamentos, você vai mudar o mundo. Mas a coisa é mais grave porque a pedra, antes de construir, desconstrói. Ela destrói a estátua. Ela não dialoga com a estátua. Ela não tenta achar pontes, meios termos, caminhos de entendimento. Não tem isso. É uma desconstrução. Então, imagina que todo o processo de evangelização é um processo que necessariamente será de desconstrução também. É um reaprendizado. Um sem número de coisas precisa sair para que outro grupo entre. E aí a importância dessa compreensão de que nós estamos mudando de reino. Nós estamos mudando de reino. Nós estamos mudando de nacionalidade. Nós estamos mudando de cidadania. E só que o nosso habitat é aqui. Então nós estamos indo para um confronto. Esse é o ponto. Então nós estamos indo para um confronto. Porque é aqui que nós estamos, é aqui para cá que o reino vem e é aqui que o reino quer ficar. Porque a estátua, a pedra não fica pairando sobre a estátua. Ela toma o lugar da estátua. Então ela vem para o mesmo habitat, para o mesmo espaço. É o mesmo espaço. E ela vem para tirar a estátua do lugar. E vem para tirá-la da forma mais radical possível, que é a destruição. Então, isso passa
por toda uma série de raciocínios, toda uma série de compreensões que vão ter de mudar. Então, evangelizar é um negócio profundo. É uma nova realidade. Bom, nós estamos no horário de intervalo. Aí depois do intervalo a gente continua.